Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, cumprindo seu papel de entidade de classe de utilidade pública, vem novamente realizar uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Valinhos. Esta associação, que é uma entidade de classe fundada em 25 de 11 de 1987, fruto de uma união de grupos profissionais que desejavam contribuir para o desenvolvimento equilibrado e para a prática profissional da qualidade do município. Declarada de utilidade pública em 1993, vem cumprindo seu papel e tendo estado sempre presente nas discussões e questões importantes para o desenvolvimento do município e bem-estar de seus habitantes. Já uma tradição nas eleições municipais, a abertura desse espaço democrático para que os candidatos apresentem suas propostas e ideias. Tem sido realizado desde a eleição de 2010. As entrevistas, antes realizadas num auditório aberto ao público em geral, e por imposição dos protocolos de saúde em função da pandemia do Covid-19, esse ano foram movidas por um espaço virtual, sendo disponibilizados em nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e no site. E com o objetivo de garantir a igualdade de condições a todos os candidatos, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos adotou o formato de entrevistas individuais, online e gravadas, na semana de 19 a 23 de outubro, com as mesmas perguntas a todos os candidatos e publicação simultânea no dia 26. Assim, hoje recebemos para apresentar seu programa de governo, suas ideias, responder as perguntas da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, a senhora Dalva Dias da Silva Berto, a candidata a prefeita, e o candidato vice-prefeito, Israel Scupenaro, ambos do partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Bom dia, senhora Dalva, senhor Scupenaro. Agradecemos a disponibilidade em participar dessa entrevista. Bom dia, Márcio. Mário, bom dia, Hélio. Bom dia a todos da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos. Bom dia, Mário. Bom dia a todos vocês aí, né, da associação. Estamos aqui com muito prazer, né, para conversar, trocar essa ideia, esse bate-papo aí, a gente poder explanar um pouco daquilo que nós temos aí para levar lá para o executivo, né? Certo. Bom, inicialmente, os senhores e a senhora têm 15 minutos para apresentar e falar um pouco sobre o seu programa de governo. Logo após, serão feitas 5 questões, 5 perguntas, com o tempo de resposta de até 3 minutos para cada pergunta. Restando o tempo, poderão ser feitas outras perguntas adicionais, também comum para todos os candidatos. Bom, vocês têm a palavra em 15 minutos para expor suas ideias. Bom, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade de estar conversando com vocês. Momento ímpar, importante, nesse período de campanha, pois a campanha é curta e essas oportunidades nos traz grande espaço de nos expressar e colocar as nossas propostas. O Valinhos tem dificuldade para atrair empresas. Há muita burocracia nos processos, abertura de empresas ou aprovação de uma planta é muito difícil. A saúde precisa ser mais ágil e preventiva. O cidadão não pode ter que esperar meses ou até anos para conseguir uma consulta ou um procedimento. Valinhos precisa mais de organização urbana, integrar as secretarias para oferecer mais qualidade de vida às famílias. Nossa proposta, exatamente, ela é contida por 4 eixos: desenvolvimento administrativo, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. Nesses 4 eixos, nós estamos abrangendo toda a cidade. Nós encontramos dificuldades e por mapear a cidade, por conhecer a cidade, por ter a experiência que temos, pelo tempo que estamos na vida pública, por conta de ter sido 3 vezes vereadora, 2 vezes presidente da Câmara, Scupenaro 3 vezes vereador, 1 vez presidente da Câmara, nós temos conhecimento de gestão. Valinhos precisa de gestão. E essa gestão
é que nós estamos propondo fazer. Experiência é o que temos, conhecimento da cidade também temos e dos problemas da cidade. Dentro desses 4 eixos, e por conta do tempo, eu vou abrir a palavra para o nosso vice-prefeito, que vai detalhar os eixos da nossa proposta. Então, pessoal, né, aqueles que estão nos acompanhando nessa live, né, Mário, presidente da associação, já como nos cumprimentamos. Nesse primeiro eixo, o eixo administrativo, nós verificamos que nós precisamos do quê? Nós encontramos essa situação, é desburocratizar os processos. Inclusive, vocês, engenheiros, vocês vão ser parte disso, porque a nossa proposta é um governo democrático, onde nós possamos ouvir os principais setores da sociedade, e vocês são um deles, né? Então, hoje, quem já não aconteceu, eu, como vereador, recebo muita gente falando: ô, vereador, me ajuda lá. Entrei com a planta na prefeitura faz quase 1 ano e não libera, né? Então, hoje, a gente vê que uma planta comum na prefeitura demora de 6 meses a 1 ano para se desenrolar, quando não muito mais que isso. Nós temos uma proposta, e já estamos conversando sobre isso com pessoas que conhecem essa situação, e vocês conhecem muito bem isso, para a gente desenvolver esse trabalho no máximo em 20 dias. Uma planta comum, uma planta simples de uma casa, não pode ficar 6 meses lá enrolada e o cidadão precisando realizar o trabalho dele. Então, desburocratizar o processo é de extrema importância. Hoje nós encontramos isso com abertura de empresa. E não é só assim, a gente está sabendo. A gente vai lá e vivencia isso quando o empresário chama a gente lá e fala: não consigo liberar, né? Não consigo liberar. Existe a forma mais fácil de fazer. É só buscar com aqueles que conhecem, aqueles que sabem. E vocês sabem, nessa parte de engenharia vocês sabem, para poder ajudar a gente também, né? Mas nós temos o caminho. Outra coisa, nós precisamos fortalecer a transparência. Quanto mais claras as metas forem objetivas, né, mais qualidade no serviço público. Porque eu sempre falo o seguinte: todo o dinheiro de uma cidade, de uma nação, eu sempre defendi isso, falo isso na tribuna da Câmara e falo aqui, ela vem do bolso do cidadão, ela vem do bolso do comerciante, do empresário, ela vem do bolso do pedreiro, do servente, da dona de casa, do engenheiro, ela vem do nosso bolso. Então, o serviço que retorna tem que retornar com rapidez, né? Outra coisa, na parte de eixo administrativo, nós vamos criar um centro de projetos para captar recursos na estadual, federal. Por quê? Nenhum município governa sem dinheiro do Estado, entendeu? Tem que buscar recursos. Se você não buscar recursos, veja bem, é 25% na educação, 15% na saúde, quase 50% na folha de pagamento. O que sobra de recursos no município, Mário? Então, a gente precisa buscar recursos da União. Se você tiver uma central de projeto, né? Eu dou um exemplo aí na questão, depois eu vou falar sobre isso, na questão do sustentável, eu falo sobre isso. Mas quando você tem projeto, você encontra o recurso disponível para trazer para a cidade. Na parte do desenvolvimento humano, né, nesse segundo eixo, nós precisamos investir em saúde preventiva. Em campanha no Parque Portugal, lá nas ruas, que nós lá, as 2 primeiras casas que nós entramos tinha acamado, né? O acamado, uma pessoa de idade que já contribuiu com a sociedade, fez o que ele tinha que fazer, que esse momento é o momento mais vulnerável dele na idade, ele estava lá desamparado. Não tinha alimentação para sonda, não tinha fralda para usar, material para curativo. Geralmente a família dessas pessoas são de baixa renda, de média a baixa renda, não tem condições de pagar uma pessoa para cuidar, alguém sai do emprego, vai cuidar daquela pessoa e a hora que precisa de tudo não consegue. Aí a pessoa começa a ligar para lá, ligar para cá, liga para vereador, liga para liga lá no gabinete do prefeito, aí fala: pode ir lá, tal lugar que tem. Ela deixa o vizinho cuidando da pessoa e vai lá buscar. Chega lá, não tem do mesmo jeito. Não tem, consegue, manda para outro lugar e consegue curativo. Vai com 2 pacotinhos de gás, não dá para fazer curativo um dia. Então, o que precisa fazer? Investir na saúde preventiva. O Melhor em Casa existe, a saúde da família existe, o governo federal tem o programa. Nós precisamos montar equipes para ir para essa pessoa que está acamada. Quando ele chegar lá, ele olhar de uma forma, no aspecto geral, a família, não só a acamada ali, porque quem tem uma acamada em casa, também, ó, a cabeça da pessoa fica a mil, psicologicamente ela precisa de ajuda, então orienta todos. E no dia que vai, já leva o alimento, a fralda, o curativo, para que dure até a próxima visita. Eu estou falando de algo impossível, Mário? Não estou falando de algo impossível. Estou falando daquilo que é o básico. A Dalva sempre fala: ninguém pede para trazer o mar. A turma quer o básico, entendeu?
Então, outra coisa que é importante nessa parte informar de verdade, conseguir informatizar de verdade a rede de saúde. O cidadão, ele vai lá na UBS, ele tem que ter, a hora que o médico abre lá, tem que ter toda a parte dele lá, o que remédio que ele pode usar ou não, o que ele já teve, não teve, ele tem que ter o fichário dele lá. Se ele for no UPA, é o mesmo, tem que ter o mesmo, certo? Eu já fui com pedra no rim, não sei se alguém que está me ouvindo teve pedra no rim, sabe do que eu estou falando. Eu já fui com pedra no rim para o hospital, eu cheguei lá no hospital, o médico perguntar se é alérgico a alguma coisa, eu só falava assim, pelo amor de Deus, me tira essa dor, estou desmaiando, pelo amor de Deus. Então, se você abre a ficha da pessoa, já tem os dados ali, tudo certinho. Saúde conectada. Isso é a saúde conectada, entendeu? Você tem que conectar a saúde. E se essa pessoa lá no hospital falar, se você beber gasolina, vai passar essa dor, eu bebia, eu estava com tanta dor que eu bebia. Mas vir perguntar para mim se eu tenho diabetes, se eu tenho pressão, eu não vou falar nada, eu estava morrendo de dor. Então, a saúde, a informação tem que estar na mão do médico, tem que estar na mão do paciente. Ampliar, nós queremos ampliar novamente o horário do atendimento, pelo menos em 2 UBS, do Parque Portugal e do Jardim Paraíso, que atendia o munícipe, o pagador de imposto, aquele que precisa depois do expediente que ele poderia ser atendido, né? Investir na escola a tempo integral, né? Começar um trabalho de escola a tempo integral no município, um piloto, onde a criança pode, além de aprender a matéria, ela também vai se desenvolver mais em outras áreas, cultura, esporte, né? Ao invés de ir para casa muitas vezes, no período que fica ocioso, vai fazer outras coisas que não produz nada, né? Estender horário de creche, buscar uma sede própria para a ETEC, porque se você conseguir para a escola técnica uma sede própria, você consegue trazer a FATEC. E trazendo a FATEC, você aumenta o número de cursos, você profissionaliza, você dá mão. Aí eu trabalhei na Eaton, numa empresa multinacional, e a maior parte da mão de obra da Eaton, mesmo ela sendo em Valinhos, era de outra cidade, porque não conseguia. Muitas vezes a empresa está aqui em Valinhos, não consegue pessoas com formação aqui dentro da cidade, mão de obra formada. Então, nós temos que valorizar a FATEC, né? A ETEC, a FATEC, e dar prioridade para eles, seguir o prédio próprio nisso daí, né? Tem várias coisas que a gente precisa fazer nessa parte do desenvolvimento humano. Por exemplo, criar o programa Guarda Inteligente. Hoje, o que mais pede para a gente como vereador, né? A Guarda Municipal, Segurança com Inteligência. Tem que ter uma guarda na porta de cada escola. Você consegue ter um guarda para cada escola, não é outra escola, mas você consegue colocar um central de monitoramento e as câmeras ali para observar o que está acontecendo, entendeu? Isso gera segurança para o teu filho, para o filho do cidadão, né? Então, nós temos muitas coisas importantes dentro do eixo humano. Nós temos só 15 minutos, eu vou falar um pouco sobre a questão da economia. Quer falar alguma coisa, não? Não, eu termino isso e depois eu vou fazer umas perguntas para ele. Então, na parte econômica, né? Depois da pandemia, né? Ainda no eixo humano, a escola não pode voltar do jeito que estava. Hoje, depois da pandemia, tudo muda. O aluno não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, ele ficar em casa e muitos não terem condições, acesso à internet para poder continuar os estudos e não perder a matéria e continuar. Nós temos a escola na palma da mão, entendeu? Para quê? Porque o aluno tenha na sua mão, lá um tablet. Se chegar a ter um momento assim, você sabe que já está tendo lockdown em outros países, é o segundo lockdown da pandemia. Se isso vier acontecer, que a gente pede a Deus que não, vamos trabalhar para que não, o aluno não perca a matéria se ficar em casa, ele continua a acompanhar tudo de casa. Então, isso é muito importante para a gente também. A parte do plano econômico, né, nós precisamos atrair empresas, né? Hoje, nós precisamos criar aqui um polo tecnológico, né? Empresas startup, empresa prestadora de serviço, né? Com capital humano, biofarmacos, trazer empresas que geralmente o município inovar nessa parte. Nós não temos muito espaço para colocar empresas de grande porte hoje no município. Não que a gente não vai aceitar se não vir, mas precisamos inovar e buscar aquilo que realmente é melhor. O plano diretor, ele precisa ser aprovado, que sem plano diretor não se organiza a cidade. Você sabe disso, é engenheiro. Olha, sem plano diretor, a cidade não vai para frente. Nós precisamos de um parque industrial. Não dá para a gente falar que Valinhos tem um parque industrial e é aquela avenida das indústrias lá que não dá para virar uma empilhadeira no meio daquela avenida. E já faz desde 2014, Mário, que nós estamos aí enroscados, esse plano diretor não vai, não caminha. Nós precisamos, o governo, eu e a Dalva vamos estar na prefeitura, nós vamos trabalhar em cima disso, junto com os vereadores, porque um grande erro que é feito pela administração é a administração pública ignorar o vereador. Ignorou o vereador porque ignora o povo. O vereador é a boca do povo.
né? Então, nós temos que, em parceria, fazer a coisa andar nesse sentido, né? Também, nós vamos criar o fundo do agricultor, né? O municipal para agricultura. A nossa goiaba, o nosso figo, ele é produzido hoje aqui, amanhã ele está lá em Paris. Vamos colocar tecnologia nisso. Vamos incentivar o agricultor. Porque se incentivando, você evita que eles saiam lá do campo, né? Para terminar bem rápido, que deve estar dando uns 15 minutos, na parte do eixo sustentável, o maior desafio que temos, Mário, vocês que estão nos ouvindo, é a água. Sem dúvida nenhuma é água. Não dá para crescer sem água, né? Não dá para crescer sem água. E hoje nós ouvimos, nós tivemos aí, temos um caso sério aqui na cidade, que é aquela invasão, né? Que aquele assentamento lá. O promotor fez reunião com a gente ontem na Câmara, lá, falando disso daí. O que eles estavam reclamando? Que não tem água, mas não tem água em lugar nenhum do município. Você vai, um monte de bairro aí comum. Um amigo meu ontem falando que ficou 5 dias na casa do pai dele, que na casa dele faltou água 4 dias. Depois o pai dele parece que tinha poça numa chácara, ela foi para lá. Então, não dá mais. Não tem jeito. Nós temos que enfrentar isso de frente. E na parte sustentável, aí entra aquela central de projeto. Conversei com uma pessoa, até do DAE, ela estava falando, se você tem o projeto, nós precisamos armazenar água. A água não se produz. Ninguém produz água. Ontem eu falei isso lá, ontem que falaram de produzir água. Ninguém produz água. A água está aí. Você tem que saber utilizar ela de forma sustentável. Sustentável é o quê? Você usar ela hoje, sem prejudicar a geração futura. E hoje, para a gente resolver a situação de água por um tempo no município, é armazenamento. Um local para armazenar água que suporte de 20 a 30 dias de estiagem, que é o momento que a gente pega. Por quê? Eu vi uma candidata falando assim que precisa colocar mais uma captação, lá, aumentar o torga no Atibaia. No Atibaia você tira quanta água você quiser na época da chuva. Agora vai lá para você ver, não tem como tirar nem no que tem lá, abaixo. Junto com isso, o rio está assoreado. Antigamente os dragueiros desassoreavam o rio. 5, 6 tanques aqui da cidade que nós tínhamos, lagoas grandes, todas assoreadas. Precisa ser feito trabalho em cima disso. Então, tem que arranjar um local onde possa captar e armazenar. Se você captar e armazenar, você consegue resolver por um bom tempo a situação de água. Se não fizer isso, nós estaremos e já estamos enfrentando um momento difícil. Água não se produz. Você tem que utilizar bem aquilo que você tem, né? Então, nós precisamos criar mais ecopontos para evitar essa jogação de lixo e educar a população para não se jogar lixo. Então, dentro dessa situação, ocupação irregular. Não podemos permitir no município. Tem que resolver essa situação que está aí? Tem que resolver. Mas o Poder Executivo não pode permitir ocupação irregular dentro do seu território, porque depois vira isso daí, ó, que ali tem crianças, aí tem gente, tem ser humano. Agora, como que se resolve uma situação dessa, né? Então, nós temos que tratar isso com muita eficiência. Então, eu quero encerrar aqui, que acho que esses 15 minutos já deve estar dando, aí para dar algo a falar, e para vocês também poderem fazer a pergunta de vocês. De uma forma geral, fiz um resumo muito rápido daquilo que nós temos no nosso plano de governo. Nada que está aqui no nosso plano é impossível. É o básico que nós precisamos tratar nesse momento. Obrigado. Mário, eu quero aproveitar, vocês vão fazer perguntas para nós, mas eu preciso aproveitar esse momento com a Associação dos Engenheiros para confrontar com o nosso plano de governo se é esse o caminho. Na opinião de vocês, porque vocês já colocaram para a gente que se colocaram à disposição para estar auxiliando em plantas de cunho social. E eu gostaria de saber se esse prazo que a gente fala, os engenheiros, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, entende que 6 meses, 1 ano e 3 meses, isso é demais, e qual o tempo que seria o ideal da aprovação de um projeto? Quando a gente fala aí 20, 30 dias, 40 dias, é porque nós acreditamos, até pelo conhecimento que nós temos de comércio da população, de que você faz a planta, como já foi dito, e o engenheiro, o arquiteto leva um tempo para fazer a planta, e quando entra na prefeitura, ela fica presa lá. Quando a responsabilidade maior dessa obra é do engenheiro que assina a planta. Porque se ele fez a planta, se o arquiteto projetou, o engenheiro assinou, a responsabilidade não é de vocês? Quanto tempo você acha suficiente para uma planta ser aprovada na prefeitura? Então, Dalva, é o Hélio Bortoleto, presidente da associação. Oi, Hélio.
Na realidade, a gente pode depois sentar com mais tempo e discutir um pouco mais a fundo isso aí. Mas hoje nós temos cidades que já se aprovam plantas online em 2, 3 dias. Olha aí. Plantas de residência, né? Plantas para indústria, comércio é um pouco mais, demora um pouco mais de tempo, mas não chega a um mês, né? Então, na realidade, dá para fazer um trabalho, dá para delegar responsabilidades a quem deve a responsabilidade. No caso, o profissional tem a responsabilidade pelo projeto, pela obra, então cabe a ele e não a prefeitura arcar com responsabilidades que não são delas, né? Então, dá para se fazer um trabalho nesse sentido e dá para se aprovar em 1, 2, 3 dias. O Vinhedo acabou de implantar a análise de projetos online para agilizar exatamente esse tempo. Mas a gente pode sentar depois e discutir um pouco mais para não atrapalhar a entrevista. Tá bom? Esse é o caminho. Eu agradeço, Hélio, porque realmente a nossa dúvida, a minha maior dúvida era saber de vocês se esse é o caminho, porque nós estamos defendendo isso, isso faz parte do nosso plano de governo, nós discutimos muito essa situação, porque as queixas são grandes, e realmente a tecnologia e o serviço para a população, ele tem que estar alinhado e realmente respeitar os profissionais, os técnicos que cabe a eles, porque são vocês que assinam. Então, obrigada pela resposta e vou esperar para a gente, não hoje, né, mas para que a gente possa conversar mais, que a intenção do nosso governo, o que nós vamos fazer no nosso governo é realmente desburocratizar. E vocês vão participar disso. É isso aí. E fazer uma cidade produtiva, uma cidade que não fique na fila, e sim que a vida possa continuar e você possa buscar novos desafios do que ficar preso em fila de poder público. Ok. Obrigado à candidata Dalva e o Spenaro. Agora serão feitas as perguntas em tempo de resposta de 3 minutos, como eu havia falado, né? Então, a primeira pergunta. Valinhos tem hoje uma dívida de cerca de 700 milhões de reais. Qual a sua estratégia para governar essa dívida e ainda viabilizar economicamente o município? Quais atividades econômicas que a senhora e os senhores pretendem fomentar? Indústria, comércio, turismo, e como fazer isso? Mário, é o seguinte, a dívida de Valinhos realmente é enorme, né? Eu sei que é uma dívida que acabou crescendo, evoluindo tanto, porque naquela época em que houve essa dívida, os juros eram 60%, naquela situação que nós enfrentamos tão difícil, né? E ela acabou ficando muito enorme. E até no governo passado, né, o Marcão foi negociado lá que de se pagar 500 mil por mês e ela está sob júdice. Nós estamos aguardando uma decisão judicial sobre essa dívida aí. Mas nós convivemos com ela. Se hoje ela sair da justiça, haver uma determinação judicial e entenderem, porque até se dizem que ela está paga de tanto juros que foi colocado sobre ela. E a gente ganhar, muito bem. Se não ganhar, como é que a gente vai pagar isso? Né? Tem que pagar. Quando você tem uma dívida, a solução é pagar, não é? Ou você busca anistia, inclusive eu e o Cadalpa fizemos uma moção para o governo federal, a qual eu elogio, porque em menos de 10 dias responderam para a gente, e a gente está pedindo o quê? Anistia mesmo dos juros de mútuo da dívida. Pô, nós estamos vivendo uma época que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está sofrendo na parte econômica, por que não perdoar essas dívidas, né? E deixar aí os municípios caminharem sem esse peso nas costas. Agora, nós, se tivermos que pagar uma dívida dessa, tem que negociar, pagar a longo prazo. Nós sabemos que essa dívida, quando foi feita, esse dinheiro foi importante, porque foi a parte da água, uma boa parte dela, né, tem mais coisa no meio, foi água para o município, que está faltando hoje, que 60% da água é do Atibaia, dessa captação que vem. Então, a gente sabe disso, né, e tem que tratar nesse sentido. E agora, como que a gente faz? Tem dívida? Tem que pagar. Se houver uma decisão de pagar, tem que pagar, senão é perdão. Esse é o caminho. Como que a gente vai administrar a cidade com essa dívida? O importante é a gente administrar a cidade. Já falei aqui de uma forma, você não sobra muito recurso do orçamento. Certo? 500 mil por mês está sendo pago dessa dívida, porque está sob júdice, e você não tem muito dinheiro do orçamento para administrar a cidade. Tem que buscar recurso do governo estadual, federal, e usar bem aquilo que temos na nossa mão. Isso nós sabemos fazer. Por quê? Só nessa gestão aqui da Dalva na Câmara, eu fui presidente antes dela, está presidente agora, economizou mais de 10 milhões. Não pegou o que tinha que se pegar da prefeitura, devolveu o dinheiro, em 2 anos, mais de 10 milhões. Então, se tem uma coisa que nós dois sabemos fazer junto, é gestão. E para tudo se precisa gestão, viu? Ok. Vou passar para a segunda pergunta. Posso só completar essa resposta? Pode completar. E nós precisamos aumentar a arrecadação.
E de que forma se aumenta a arrecadação? Buscando empresas de alta tecnologia. Se nós não temos espaço hoje para grandes empresas com grandes produções, Fabril, nós temos que buscar empresas de alta tecnologia, startups. Nós já temos empresas, né, desse segmento em nosso município, onde nós também vamos precisar de um maior capital humano. Então, vamos buscar empresas para Valinhos, vamos buscar aumentar a arrecadação. A dívida, ela é fato. Então, não podemos, por conta da dívida, ficar olhando no retrovisor e não avançar. Nós precisamos avançar, buscar a solução sim, buscar junto ao governo federal, lutar para que essa dívida a gente não tenha que pagar além daquilo que a gente já está pagando, isso é fato. Mas o futuro de Valinhos, existe um novo ciclo, é um novo ciclo econômico, e esse cabe ao poder público, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e buscar as empresas, e não deixar que empresa nenhuma mais saia do nosso município. É esse o nosso foco, nosso plano de governo, nós estamos preparados para isso. O plano diretor. Nós precisamos do plano diretor para que as aprovado. empresas possam vir, né? Tenha segurança de vir para o nosso município. Ok, então partir para a segunda pergunta. Vamos lá. Como o senhor e a senhora, né, vê a lei do plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, que está sendo na sua fase final de tramitação no executivo. Se não for aprovada esse ano, a senhora e o senhor for eleitos, qual vai ser o seu encaminhamento que dará essa revisão? Se aprovada ainda esse ano, a senhora e o senhor aí, já pensaram como seria o município nos 4 anos do seu mandato sobre essas leis? Bom, Mário, vamos falar de uma forma clara, objetiva. Esse plano diretor não passa esse ano. Isso é fato. Não tem, isso não vai acontecer. As audiências públicas, ouvir e acatar, faz parte da nossa vida pública. Então, é impossível, mesmo que esse plano diretor chegue agora na Câmara, que eu, enquanto presidente da Câmara, independente de ser candidata a prefeita, eu já venho falando isso faz tempo, nós vamos atropelar e aprovar um plano diretor onde nós precisamos discutir. Precisamos pensar mais no nosso plano diretor, pensando na nossa cidade. Não é possível que a gente receba um plano diretor como ele está e a gente aprove. Isso seria uma falta de responsabilidade e compromisso com Valinhos. O meu vice-prefeito, ele é nascido aqui. Eu, candidata a prefeito, escolhi Valinhos para viver há 40 anos. Formei minha família, temos a nossa empresa familiar aqui dentro, nós geramos emprego, e não é pouco não, são muitos empregos, nós recolhemos os nossos impostos e nós queremos uma Valinhos diferente do que nós estamos vendo. Valinhos pode mais. E o plano diretor é fundamental para essa organização, esse desenvolvimento, e não é dessa forma que ele vai seguir. Então, vocês podem ter a nossa palavra, que a partir de 1º de janeiro, isso é prioridade para nós, é sentar, depois de tomarmos posse, é sentar, ouvir, planejar e não esperar. Isso não pode ficar. Nós temos que realmente fazer algo, um plano diretor que seja aplicável, que seja um plano diretor de confiança e que a gente busque o máximo de consenso possível. Não dá para falar que vai agradar todo mundo, mas nós temos que ter esse consenso com a maioria da população, com a maioria dos segmentos, das entidades de classe, com aqueles que representam, como vocês, a Associação de Engenheiros. Isso é palavra da candidata a prefeita, próxima à prefeita desta cidade, seremos os próximos governantes. Eu tenho fé nisso, porque a fé é de fazer as coisas acontecerem. E nós temos seriedade, nós temos compromisso, nós temos experiência em gestão. E Valinhos precisa de gestão, e gestão séria. E é esse o nosso compromisso. Ok? A terceira pergunta. Há pouco tempo foi afirmado pelo secretário de Planejamento e Meio Ambiente que Valinhos não tem problema com abastecimento de água.
Contudo, nos últimos dias, temos observado falta de água sistemática em vários bairros. Como a senhora e o senhor vê a questão da água em Valinhos? Caso entenda haver uma deficiência, como pretende encaminhar? A senhora e o senhor acreditam haver uma relação entre esses problemas de abastecimento e o aumento da área urbana no município? Bom, eu vou começar de trás para frente. Tem sim, o aumento da área urbana no município e a falta de planejamento com a água tem tudo a ver, né? Então, nós precisamos trabalhar isso de forma séria. O município não pode continuar crescendo sem esse planejamento da água, porque a água é vida. Sem água você não vive, sem água você não há. Tá aqui, ó. Então, nós temos ciência disso assim. Quando alguém vai lá e fala assim que não tem problema de água, nós estamos vivendo o problema com a água, da falta de água agora. Não foi um bairro, não foi 2 e não foi 10, viu, Marcos? Não foi 10 também, que ligando para a gente com o vereador. Água aqui, você vai fazer campanha lá de São Bento, não tem água. Você vai fazer campanha no bairro, não teve água aqui. Então, a gente está vivendo isso. Só que está chegando num ponto, num patamar, que não dá mais para tocar desse jeito. Mais uma vez eu falo, o plano diretor organiza a cidade, nós temos que se organizar. A cidade vai parar de crescer? Não, mas tem que ser de forma organizada. Como que se soluciona a questão da água? Porque é 3 minutos para falar da resposta, eu vou falar em 3. Você não produz água, a água não é produzível. A água que tem aí você vai ter que utilizar de forma sustentável, ou seja, você usa o que você tem hoje sem prejudicar o futuro. Então, para nós, hoje, a solução é armazenamento. Nós precisamos armazenar água para o tempo de estiagem. Porque na época da chuva não falta, tem bastante. Mas na época da estiagem vai faltar. O ano que vem faltar de novo, vai faltar. Se a gente não se planejar, vai faltar. Não adianta você colocar mais um tubo lá no Atibaia, não vai ter água na seca para tirar. Planejamento, desassoreamento das lagoas, armazenamento de grande porte. Armazenamento de grande porte para aguentar o tempo de estiagem e crescimento organizado, planejado. Não adianta aprovar tudo e falar, prova que vai estar tudo bem. Na hora que precisar da água, vai aparecer do nada. Não vai aparecer, porque tem que estar aí. Já vi empreendimentos, estudamos e vimos empreendimentos que a pessoa utiliza, mostrou onde foi feito o empreendimento, era só pasto. A pessoa fez o empreendimento, depois de 20 anos foi ver lá a foto do empreendimento, está tudo florestado, a água... Tem 2 encanamentos na casa, água de uso e de reuso, entendeu? Esse é o caminho do futuro. Incentivar desculpa, prefeito, incentivar que as plantas realmente cumpram com a lei. Nós temos lei no município da qual eu sou autora dessa lei. Que haja o armazenamento, o reuso da água nos lares, para que você possa lavar um quintal, molhar suas plantas. Isso é fundamental para a existência da vida. E os empreendimentos, eles têm que ser aprovados com sustentabilidade também. Vai fazer um empreendimento, ele tem que ter os 2 encanamentos para uso e utilização, e vai ter que ser de forma sustentável. Se vai empreender em algum lugar, tem que ver como é que está aquela área e fazer a recuperação da área. Se tem nascente, não enterrar, recuperar. Você sabe, ser engenheiro, que tem jeito de fazer isso. Olha, só não tinha jeito para a morte. Quando Jesus morreu, resolveu também. Então, o que eu falo para falar para você, ó, tem como você crescer de forma sustentável. Tem como você empreender de forma sustentável. Porque o progresso, ele não vai parar, mas tem que progredir de forma sustentável. Tem solução para a questão da água? Tem. É armazenamento. Correto. A 4ª pergunta. A senhora e o senhor acham importantes ter uma fonte, na frente das secretarias e diretorias técnicas, profissionais formados nessas áreas? Como o senhor e a senhora pretendem tratar a questão dos funcionários comissionados, já que a Justiça impôs o cumprimento de regras limitando a indicação de comissionados? E a senhora e o senhor tem alguma proposta de modernização e informatização da gestão? Muito boa pergunta. Eu vou iniciar respondendo e depois, como sempre faço, compartilhando com o vice-prefeito, porque nós pensamos da mesma forma. Nosso plano de governo não foi copiado e colado, ele foi feito, pensado realmente naquilo que a gente defende. E tanto essa pergunta é importante, e nós temos prova de gestão para mostrar, que é a nossa gestão à frente da Câmara. Por 2 mandatos e o vice-prefeito por 1 mandato. Ele iniciou determinação. Primeiro, determinação judicial você não discute, você cumpre. É legalidade, você cumpre. Porém, independente da determinação judicial, nós sempre pensamos que a máquina ela tem que ser enxuta,
Nós não podemos, isso não é em Valinhos. Nós sabemos que se há um problema a ser resolvido, é no país todo. São os municípios, o Estado, assembleias, União, através de Congresso Nacional e Senado. Nós vamos, sim, como já temos feito na gestão da Câmara, ter pessoas técnicas no lugar certo, com conhecimento daquilo que faz, que o conhecimento da nossa cidade. Na Câmara é dessa forma que nós administramos. E lá você administrando e colocando as pessoas certas no lugar certo, você faz o quê? Você busca desenvolver a atividade como gestor com aquele departamento bem cuidado. É assim na Câmara que nós fizemos, é assim que nós vamos fazer na Prefeitura. Isso não há dúvida. E modernizar, investir em tecnologia, ser uma Câmara, uma Prefeitura, como hoje nós buscamos na Câmara. Fazer com que os processos andem. Ontem, após a sessão, eu assinei 130 processos. Nós não paramos. É uma fábrica, olha, tem que fazer, tem que resolver, tem que ter parecer. Isso é uma engrenagem. Nós fizemos com que a Câmara tenha uma engrenagem que, independente da presidência, que em janeiro será outra, ela continue funcionando independente de nós, agente político. É a máquina pública, é o servidor público e ela precisa funcionar. E assim nós vamos fazer também na Prefeitura. Eu só quero complementar essa resposta, dizendo o seguinte: quando eu fui presidente da Câmara, vinha se arrastando um monte de apontamento. Fiz o concurso, chamamos tudo em 2 anos, no meio de 2 concursos estava sobre júdice, diminuí de 134 para 101 funcionários a Câmara, e ela está lá, lá funcionando, entendeu? E eu e a Dalva, nós não somos técnicos, ela não é engenheira, eu também não, entendeu? E nem eu sou empreendedor, sou formado em empreendedorismo. Então nós precisamos colocar pessoas que entendam da área onde ela vai estar. Por quê? Porque é ela que vai estar à frente da resolução dos problemas, entendeu? Então isso é de extrema importância, A valorização do funcionário público também entra nisso daí, porque nós temos funcionários públicos competentes, assim como tem gente que fala que não gosta do funcionalismo. Eu trabalhei com funcionário público na Câmara, a Dalva trabalhou, a gente conhece... Trabalho. A gente conhece pessoas ali que você cai o queixo de ver o profissionalismo da pessoa, né? Eu vou dar um exemplo. Engajamento. Lá na diretoria da Câmara, nós trouxemos para a diretoria da Câmara a pessoa técnica, a Ivone, vou falar o nome dela aqui, não tem Pode problema. falar, né? não. Foi lá e ela público. veio, e sabe o que ela fez na diretoria financeira da Câmara? Ela veio dormir sossegado, porque conhece o que está fazendo, super competência, assim como outros lá. Tem lá técnico de informática Marcel, tem tanta gente lá, tanta gente boa no legislativo, que eles fazem direito que tem que fazer e dá sossego para a gente que está lá na frente, porque nós respondemos pela nossa gestão, entendeu? Jurídico, Com certeza, jurídico. isso que você está falando nós vamos aplicar. Obrigado. Bom, a quinta pergunta. Quais são as suas posições e propostas com relação à habitação para a população de baixa renda, condomínios e loteamentos fechados, a APA das Serras Cocais, Fazenda Fonte Sônia e ocupações irregulares? Bom, não pode falar. Não. Pode falar. Bom, a primeira coisa, eu vou começar falando sobre habitação irregular. Nós não podemos permitir o município com habitação irregular. Isso não pode acontecer. Isso aí não se conversa. Isso é inadmissível. O que tem hoje para resolver, tem que resolver. Mas não pode acontecer. Invasão, áreas privadas, invasão de área de APP, pode esquecer que isso não pode acontecer, o poder público tem que atuar em cima disso. Mas, paralelo a isso, tem a habitação popular, que nós já tivemos aqui, né, na própria época do próprio governo do Marcos, foi feito a São Marcos, foi feito o Jardim do Vitório, foi feito a Casa Popular, tem lá atrás do cemitério o Jardim Morada do Sol, ali tem o Jardim Universo, que foram bairros que veio para atender o déficit. Isso, Centenário, né? Parque Jardim Paraíso, SECAP, que vieram para atender o déficit habitacional da cidade. Hoje nós temos um grande déficit habitacional. Quase 11 mil. Quase 11 mil aí, ó. E nós precisamos trabalhar em cima de trazer moradia popular. E aí precisa haver a participação de todos. Os grandes empreendedores também têm áreas aí que só pensam em fazer condomínios. Por que não fazer misto? Por que não fazer também, participar do crescimento da cidade ordenado, partir para a área da habitação popular também? Poxa, precisamos de parcerias, entendeu? Então, nós vamos trabalhar isso de forma muito significativa.
regiões onde é região de manancial, proteção, tudo isso daí, certo? Precisam ser preservadas. Você tem que crescer, você vai produzir, o progresso não para, mas tem que preservar. Quando eu já falei aqui, quando o empreendimento ele tem que ir para uma área e pegar aquela área, se ela estiver degradada, e depois do empreendimento, ela tem que ser mais sustentável do que era. É isso que tem que acontecer com o empreendimento. E é possível, a gente tem prova disso. Tem prova disso no mundo. Tem prova disso, e tem prova disso em Valinhos também. Então, nós precisamos pegar aquela área que está degradada, muitas vezes tudo lá, ó, às vezes tem animal, pisam as nascentes, não cresce mais árvore nenhuma porque a árvore é pisoteada. Aí, você tem que trabalhar aquela área e fazer com que ela fique novamente sustentável. Ok? Bom, nós temos um tempo aqui, vou fazer mais uma pergunta então, que você falou em 5 questões, eu vou fazer mais uma então. Como a senhora e o senhor vê os conselhos municipais e a participação popular tanto nas decisões quanto na fiscalização das ações do governo? A senhora e o senhor seriam a favor da alteração das legislações dos conselhos, tipo, para aprovação de matérias por 2/3 dos componentes? Hoje é 50%, antes passaria para 2/3? Bom, eu vou dar como exemplo, e preciso falar, já que a pergunta é conselho. Ontem mesmo nós recebemos uma carta de repúdio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na Câmara. Foi lido, nós ali colocamos que, lamentavelmente, basta um decreto para que ele não fique parado. Não podemos deixar esse momento eleitoral, os conselhos parados sem representação. E eu sempre fui e sempre defendi os conselhos. Prova disso é que no meu primeiro mandato eu busquei conhecer a cidade palmo a palmo. E identificando uma área aqui no Boa Esperança, abandonada, conseguimos levantar que era uma área da Coab. E na ocasião, o Dr. Vilela, que estava fazendo uma documentação junto à Coab, ele tinha prédios públicos que foram adquiridos da Coab pelo município. E aí, então, esse prédio aqui do Boa Esperança foi incluído para que fosse acomodada a Casa dos Conselhos. Uma área que estava abandonada, sendo utilizada, um prédio utilizado com pessoas que usam droga, cheia de mato, enfim, hoje é a Casa dos Conselhos. Se você realmente respeitar e reconhecer o direito dos conselhos, você vai fazer um governo, você vai fazer uma gestão que você vai ter parceiros, porque você ouve e respeita a decisão deles. Eu concordo plenamente de que a gente venha dar mais poderes para os conselhos. Porque se você está fazendo um governo voltado para a cidade, o conselho também é eleito e representa a cidade. Então, você não tem que ter medo, não tem que encher de pessoas os conselhos do seu interesse para que eles aprovem aquilo que você quer. Muito menos ditadura. Escutamos nós, de conselheiros da saúde, aqui nesse espaço, no nosso escritório, que nos procuraram e disseram, há situações que a gente chega a ser intimidado, constrangido, porque tem que ser assim, não é porque você tem uma carteirinha de que você faz parte do Conselho de Saúde. Olha, o que é isso? Nós temos que ter a gestão aberta, com diálogo, pôr na mesa as questões, sentar, vamos juntos governar a cidade. Realmente um governo democrático. Não, a ditadura, ninguém aceita mais, não é possível isso. E você não tem sucesso para governar. Então, a nossa posição é exatamente essa que você acabou de colocar. Dar, sim, ouvido e poder aos conselhos. Ok. Só complemento, Mário, só complemento que o conselho também, ele tem que ser formado de pessoas muito responsáveis, que pensem na cidade, porque o andamento da cidade depende muito de conselhos hoje, entendeu? Nós precisamos de pessoas responsáveis nas duas partes e trabalhar correto. Obrigado. Uma vez, só para concluir, uma vez eleito conselho, uma vez o governo eleito, uma vez a Câmara eleita, esquece bandeira partidária. Vamos pensar na cidade. Deixa a bandeira partidária para o período eleitoral. Exatamente. Bom, essas eram as perguntas que queríamos fazer. E agora abrimos mais 3 minutos para suas considerações finais, senhores e a senhora.
Mário, eu agradeço. Estou muito feliz. Estou muito feliz de poder conversar com você aí, com os senhores, engenheiros, e com esse povo que vai nos ouvir. Nós temos a melhor proposta para a cidade. Eu e a Adalto temos algumas coisas em comum. Algumas coisas. Temos fé. Porque fé é fazer o impossível parecer. Nós temos trabalho. Mostramos isso nesse tempo que nós temos. Ela 4 mandatos, eu 3 mandatos de vereador, presidente da Câmara, ela 2 vezes, temos trabalho. Né? Nós amamos a cidade de Valinhos. E, por último, nós sabemos fazer gestão. Tá? Então, nós temos isso em comum para governar a cidade. Os melhores para governar estamos aqui. Né? Muito obrigado, muito grato a vocês. Que Deus abençoe vocês, a associação, a nossa cidade, nosso país. Que Deus nos ajude a gente a vencer. E dia 15 é o 15. Bom, assim, pode falar. Vou fazer as minhas considerações finais. Eu também agradeço a todos vocês esse convite, Mário. Estar falando com vocês, colocando vocês, nos conhecendo melhor, porque quando é uma conversa, essa live, a gente tem feito delas um bate-papo de verdade, de transparência, porque a nossa vida é assim, sem nenhuma reserva, aqui, sem nenhum receio de responder qualquer pergunta que fosse. E eu agradeço, porque nós tivemos a oportunidade de falar com a associação, pedimos que a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos realmente analise. A eleição está chegando, temos menos de 20 dias, 20 e poucos dias. Nós temos 11 candidatos na cidade. Alguns já mostraram como governam. Outros estão se colocando aí. Outros com propostas sem base. Eu peço que vocês analisem. Não vamos deixar a nossa Valinhos. Não vamos. Cidade essa que nós amamos, que todos nós amamos. Não vamos deixar essa Valinhos. É a chave da casa, da sua casa, é a chave da sua empresa, é a chave da associação que você vai dar na mão de alguém para governar. Então, nós pedimos o apoio de vocês, pedimos o voto de vocês, a confiança. Valinhos pode mais e dia 15, vote 15. Bom, ok. Assim encerramos essa entrevista, agradecendo a sua disponibilidade e desejamos aos candidatos, a senhora Dalva e o senhor Spenaro, boa sorte nessa disputa. E também gostaríamos de ressaltar que, como em todas as outras oportunidades, independente do partido ou ideologia, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos se coloca à disposição para auxiliar nos assuntos que nos competem, visando, assim, o bem-estar da sociedade valinhense e do município de Valinhos. Agradeço essa oportunidade de você estar com a gente aqui também. Obrigada. Valinhos pode mais.